Olá, pessoal. O tema dessa aula é juros simples. Vamos ver alguns conceitos empregados no cálculo dos juros. Juro, indicado pela letra J, é toda compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pelo dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. O capital, indicado pela letra C, é o valor monetário que se empresta ou que se pede emprestado. O tempo, indicado pela letra T, é o prazo que decorre desde o início até o final de uma operação financeira. Temos também a taxa de juros, indicado pela letra I. É a taxa de porcentagem que se paga ou que se recebe pelo aluguel do dinheiro. É indicada em relação ao intervalo de tempo. Por exemplo, 3% ao mês ou 8% ao ano. O montante é o total que se paga no final do empréstimo, somando o capital e os juros, indicado pela letra M. Vamos ver a definição de juros simples. Nesse regime de capitalização, os juros gerados em cada período são sempre os mesmos. Consideremos um capital C aplicado a juros simples a uma taxa I por período e durante T períodos de tempo. Utilizamos para o cálculo dos juros e do montante as seguintes expressões: J é igual a C vezes I vezes o T, e o montante é igual ao capital mais os juros. No exemplo 1, temos um capital de R$ 6.000 é aplicado a juros simples à taxa de 2% ao mês durante 7 meses. Calcular os juros e o montante da aplicação. Observemos que a taxa e o tempo estão relacionados com a mesma unidade, em meses. Aplicaremos a fórmula de juros simples, J é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital é de R$ 6.000, que multiplica por 0,02, é a taxa dividida por 100, vezes 7 meses. Chegaremos a R$ 840 de juros. E para o cálculo do montante, somaremos 840 ao valor do capital 6.000, chegando a R$ 6.840. O exemplo 2, temos calcular o montante de uma aplicação de R$ 4.200 a juros simples e a taxa de 3% ao mês, durante um ano. Observem que o tempo se encontra na unidade ano e a taxa ao mês. Então, teremos que converter um ano para meses. Aplicando a fórmula de juros simples, J é igual a 4.200 vezes 0,03 vezes 12 meses. Encontraremos R$ 1.512 de juros. E somando esse valor ao valor do capital, chegaremos a R$ 5.712. Esse é o montante dessa aplicação. Seguimos com o exemplo 3. Determinar o capital que é aplicado a juros simples à taxa de 1,4% ao mês durante 5 meses resulta em um montante de R$ 13.600. Nessa questão, iremos determinar o capital e o montante é de R$ 13.600. Iniciaremos pela regra do montante. Capital mais os juros igual a R$ 13.600. Capital mais, substituiremos o valor de J por C vezes I vezes T.
e igualamos a 13.600. Capital mais capital vezes 0,014 vezes 5 igual a 13.600. Capital mais, multiplicando 0,014 vezes 5, obtemos 0,07 vezes C, igual a 13.600. Somando esses dois termos, chegaremos a 1,07 C igual a 13.600. E dividindo 13.600 por 1,07, obteremos R$ 12.710,28, que corresponde ao valor do capital. No exemplo 4, temos um capital de R$ 10.500 é aplicado a juros simples durante 65 dias. Qual o valor dos juros simples a uma taxa de 2% ao mês? Observem que a taxa se encontra ao mês e o tempo se encontra em dias. Portanto, necessitaremos fazer uma conversão de dias para meses. Na regra de juros simples, substituiremos o capital por 10.500, a taxa por 0,02 e o tempo será uma fração, 65 dividido por 30. Ao multiplicarmos 10.500 por 0,02 vezes 65, chegaremos a 13.650 dividido por 30, obteremos R$ 455, que corresponde aos juros deste período.